Férias é também tempo de marcar viagens. Muitas vezes os seguros fazem a diferença em caso de imprevistos. Alda Martins, muito bom dia. Que aspectos devemos ter em conta no caso das viagens, quando o tema são os seguros, precisamente? Olá, bom dia, Patrícia. Sobretudo é preciso ter em conta que é importante que haja um seguro ou de saúde ou de viagens associado para que possa evitar às vezes alguns dissabores que esperamos que não aconteçam, mas que podem acontecer. Para falar desse tema, Luís Tavares, além de diretor e coordenador da DS Seguros em Portugal, obviamente é especialista no tema. Olá, obrigada por estar presente. Há sempre aquela dificuldade de saber que seguro escolher e se vamos pagar muito por um seguro por um curto período de tempo. Como é que nós conseguimos decidir? Tem que ser obrigatoriamente, bom dia, obrigado, tem que ser obrigatoriamente com um aconselhamento especializado, ou seja, alguém que possa de facto fazer a distinção. Dentro dos seguros existem de facto um conjunto de coberturas muito diversas e depois depende do tipo de férias que se vai fazer, depende dos seguros que naturalmente as pessoas já têm mesmo em alturas em que não estão de férias e portanto essa conjugação para não estarmos a ter aqui coberturas em duplicado, custos em duplicado, não é fácil para o cidadão comum que não está habituado à literacia dos seguros, digamos assim, a conseguir fazer essa distinção. Muitas pessoas não sabem que o cartão de crédito que têm lá em casa muitas vezes tem um seguro de assistência em viagens associado e até de saúde, não é? É verdade. Os portugueses têm na sua esmagadora maioria cartões de crédito e há uma utilização maciça em Portugal. Cartão de débito não tem nenhum destes. Cartão de débito não tem. Mas o cartão de crédito é hoje um produto altamente democratizado em Portugal. Praticamente todos os cidadãos, desde que sejam maiores de idade e tenham uma atividade profissional, quase certeza terão um cartão de crédito. Ainda assim, o chavão de ter cartão de crédito igual a ter um seguro de viagem não deve ser visto desta forma, porque, regra geral, apenas os cartões de crédito chamados Gold ou Premium acabam por ter realmente associados a si coberturas, portanto, para este tipo de sinistros ou de dificuldades que possam ter. Depois, ainda assim, dentro dos cartões de crédito é necessário ver quais são o tipo de plafons que existem, porque não basta eu dizer eu tenho um seguro e depois ter um plafon que, por exemplo, se eu for aos Estados Unidos ou a algum país onde, por exemplo, o custo de um ato médico seja muito elevado, esse plafon não me serve para nada e, portanto, sou eu que vou ter que pagar essas despesas. E é preciso ver também que no caso dos cartões de crédito, se eu não pagar às vezes a viagem com o tal cartão de crédito, posso não conseguir ativar esse Essa é outra questão bastante relevante, porque, de facto, há cartões de crédito onde não é condição obrigatória o pagamento da despesa da viagem, seja de um bilhete de avião, seja do aluguer de um veículo, para estar coberto, e há outros que sim, é motivo de exclusão, ou seja, se eu não paguei a despesa, eu tenho esse cartão de crédito, tenho essa cobertura, mas se não utilizei o cartão de crédito para comprar esse serviço, ele não vai poder ser acionado. Se for fazer um cruzeiro, por exemplo, também em algumas situações pode o seguro normal não cobrir determinados aí é uma situação específica que nem tem a ver só com o não cobrir, mas é o capital de facto não ser suficiente, porque se alguém tiver um problema médico que seja necessário ser recolhido de um cruzeiro em alto mar para vir ser assistido à terra, o que acontece com alguma frequência, isso implica a deslocação de um helicóptero para ir buscar a pessoa obrigatoriamente e, portanto, para isso é obrigatório, regra geral, um cruzeiro obriga o cliente a ter que fazer um seguro com capital mínimo de cerca de 30 mil euros, porque só esse ir recolher o paciente e trazê-lo para um hospital em terra vai custar à volta disso. Ou pelo menos que esteja ciente que se não o fizer, depois tem encargos elevadíssimos, não é? Porque muitas vezes as pessoas depois associam que, ok, vou fazer, não faço este plafond tão elevado, mas pronto, está a correr um risco próprio, não é? Por Sim, conta os seguros própria. De saúde, os seguros de assistência em viagem são seguros bastante acessíveis e, portanto, o valor não é, para quem vai fazer umas férias para o estrangeiro, não é por um valor de 40 ou 50 euros que poderá eventualmente pagar e aí já consegue capitais bastante elevados e, portanto, e não correr nenhum tipo de risco. Era isso que lhe ia perguntar, porque também há muitos jovens, aqueles passos, por exemplo, Interrail, para fazer férias mais baratas por toda a Europa, nada disso tem qualquer tipo de seguro de viagem associado. Pois, um jovem que vá fazer um Interrail está a correr riscos muito maiores do que uma pessoa que compra um pacote de férias com um operador e que está em ambiente mais ou menos controlado. Portanto, quando vamos mais à aventura, digamos assim, é necessário realmente a probabilidade
probabilidade de poder ter uma pequena doença, um pequeno acidente, algo que aconteça é grande, e de maneira que aí o jovem deve de facto procurar fazer em Portugal um seguro de viagem que tenha alguns plafons razoáveis, até dependendo muito do tipo de países que vai visitar, porque se for dentro da Europa é uma coisa, de facto fora da Europa é bastante diferente. E consegue-se com valores bastante acessíveis, não é? Porque sim, sim. A ideia que esses seguros podem são ter... seguros muito baratos, ou seja, dificilmente haverá necessidade de gastar muito mais do que 50 ou 60 euros para fazer já um bom seguro de assistência em viagem para doença ou acidente. Dentro do espaço europeu existe de facto a questão que também há um desconhecimento muito grande sobre isso, em que qualquer cidadão europeu, desde que requeira, porque tem que ser requerido, há um cartão que pode ser subscrito, que é o cartão, portanto, que tem a ver com o seguro de doença dentro da Europa, e então qualquer cidadão europeu vai poder, que não tem custo esse cartão, se for titular desse cartão, que tem que ser renovado depois também de cerca de 3 em 3 anos, pode ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde de qualquer dos países europeus e mais 2 ou 3, nomeadamente a Suíça e portanto mais um ou outro, aos custos que os cidadãos locais têm acesso à saúde. Agora, isto só é válido, obviamente, se usar o Sistema de Saúde Nacional local e, portanto, como sabemos, também em Portugal até nós temos dificuldade a aceder rapidamente ao Sistema Nacional, portanto, e muitas vezes se procura o privado, que é mais rápido. Aí sim tem que ter um plafond para fazer o pagamento. Mas de qualquer modo, pronto, esse cartão estava a dizer que pode-se tirar eventualmente em qualquer loja de cidadão, esse cartão pode ser requerido até online e, portanto, é entregue, a pessoa deve andar com esse cartão e, portanto, em qualquer país da Europa que apresente esse cartão, é como, sei lá, o cartão do utente em Portugal, portanto, é uma coisa simples. Acaba por ser mais uma salvaguarda e fica aqui sempre um bom conselho. Luís Tavares, obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado. Já sabe, pode deixar dúvidas sobre seguros de saúde, viagens, outros, enfim. Em economia24@tvi.pt. Amanhã cá estaremos para falar de outro tema. Até lá, tenham um bom dia.